O, o STF, de fato, isso o próprio presidente reconhece, quando ele propõe, ele reconhece explícita e implicitamente o Fachin em uma situação de grave descrédito em relação à instituição, que é o último ponto da sua intervenção até aqui, André Marcílio. E é visto por integrantes do Supremo como extraordinariamente preocupante essa situação, grave, bastante grave. Como a própria OAB diz, aumentou de forma exponencial a desconfiança social em relação à instituição. Dificilmente pode haver um fenômeno mais grave para o funcionamento de uma instituição do judiciário como o STF, que é a cabeça do judiciário, do que a desconfiança social em relação a ele. Isso proporcionaria, na sua visão de analista político, Leonardo Barreto, as também condições políticas excepcionais para se pensar no fim desse inquérito? Olha, eu acho que é uma conclusão lógica que faz muito sentido, né? Eu acho que é o seguinte, hoje a gente caiu, né? Quer dizer, o STF caiu de prateleira, né? Se ele iniciou um processo, um debate sobre as suas condições de se defender ou mesmo a sua atuação dentro de um desenho político institucional, hoje, claramente, o abuso de poder, ele acontece para cobertar crimes comuns, né? Assim, claramente existe um rebaixamento. Não se pode falar que esse debate é um debate institucional, né? Hoje, o professor Marcos Mello, num artigo na Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, em todo pensamento sobre separação e equilíbrio de poderes, o judiciário sempre foi aquele poder que menos ameaçava porque ele não tinha nem acesso ao cofre, nem acesso à espada. E, de fato, ele continua sem esse acesso, mas ele começou a utilizar instrumentos para poder acobertar problemas de desvios, né, e problemas comuns, né? Problemas ordinários de desvio, de suspeita de corrupção, de relações indevidas. Então, ele se reveste de um discurso político institucional, quando, no fundo, ele virou um escudo de proteção de indivíduos, né? De indivíduos. Agora, a questão é, quem julga esses indivíduos? A gente tem um desenho constitucional que define que o Senado deve fazer isso, né? O problema é que existe uma barganha entre esses indivíduos do STF e indivíduos do Senado para impedir que isso ocorra. Me parece, William, que o remédio que existe é a eleição. Acho que a população, em grande medida, vai perguntar aos seus candidatos ao Senado o que eles pensam em relação ao STF. E me parece que o caminho político, né, ele vai acabar partindo por ali, porque hoje eu não vejo no STF e nem na Justiça força normativa para poder fazer uma reforma por dentro.